Olá, meu nome é Marla e essa é a última aula da disciplina Biologia Celular e Estrutural. E terminamos essa disciplina com o último tecido animal, que é tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado por várias células, mas a mais conhecida, sem dúvida, é essa daí, o neurônio. O neurônio é uma célula grande, com longos prolongamentos, os dendritos e o axônio, e ele tem um corpo, a gente chama de corpo celular, e neste local é onde a gente encontra o núcleo, um retículo endoplasmático bastante desenvolvido, um Golgi bastante desenvolvido e muitas mitocôndrias, o que indica que é uma célula com alta atividade. Função de tecido nervoso: percepção do ambiente, transmitir o impulso nervoso. É a forma de comunicação que as nossas células têm entre si e o nosso corpo tem com o meio ambiente. O neurônio a gente consegue ver na microscopia óptica. Contudo, como esses prolongamentos, dendritos, ele é bem fininho, o telodendro também é bem fininho, dificilmente a gente consegue observar na microscopia óptica nas colorações convencionais. Mas o corpo do neurônio, assim como o seu axônio, a gente consegue observar. Como eu disse para vocês, não é só neurônio que nós temos um tecido nervoso. Existem várias outras células que estão representadas aqui por esse esquema. Então, nós temos o neurônio. Este neurônio, ele tem o seu axônio envolvido pelos prolongamentos de uma outra célula, que é o oligodendrócito, formando assim a bainha de mielina. Mas além da célula que forma a sua bainha de mielina, os neurônios são defendidos por células de defesa, que são as micróglias, como tem o esquema aqui ao lado. E além disso, nós temos várias células que são chamadas astrócitos. Tem até o astrócito fibroso e o protoplasmático, que vocês conseguem observar aqui. Esses astrócitos, eles dão todo o suporte mecânico, estrutural, também trazendo para os neurônios nutrientes, íons, que são captados aonde? Nos vasos sanguíneos, como nós estamos vendo aqui nessa imagem de microscopia óptica. Então, nós podemos mostrar aqui o neurônio, como a gente vê este neurônio na microscopia óptica. Os astrócitos, no caso aí o protoplasmático, que a gente está vendo, a micróglia a gente não consegue ver nessas colorações comuns. E o oligodendrócito? O oligodendrócito, ele é essa célula que tem longos prolongamentos que formam a membrana, a bainha de mielina. A sua membrana plasmática forma a bainha mielina do neurônio. Mas a gente não consegue diferenciar no tecido nervoso usando técnicas rotineiras de histologia. O neurônio, ele se organiza de uma forma muito própria no tecido nervoso. É normal, é o comum observar os corpos de neurônio muito próximos e seus axônios reunidos. Quando a gente vê essa reunião de corpos de neurônio no sistema nervoso central, a gente chama esta região de substância cinzenta. E a reunião dos axônios a gente chama de substância branca. Como que a gente observa isso? Então, aqui vocês estão vendo, dá para a gente classificar, observar regiões com colorações diferentes e agora, observando como os neurônios estão organizados, ficam dessa forma. Então, aqui onde eu tenho a reunião dos corpos de neurônio e aonde localizo os seus dendritos, a gente chama de substância cinzenta. E essa região interna a gente chama de substância branca. Lembrando que a substância branca corresponde aos axônios e a substância cinzenta onde se encontram os corpos de neurônio. Mas não podemos esquecer que por todo o tecido nervoso nós temos as outras células do tecido nervoso, que é muito mais do que simplesmente neurônio.
Aqui a gente ainda segue vendo um tecido nervoso no sistema nervoso central, mas agora é a medula espinhal, e a gente consegue facilmente diferenciar uma região mais corada e uma região mais clara. E de fato, aqui é a substância cinzenta e aqui é a substância branca. Como que os neurônios estão organizados? Desta forma. Lógico que aqui a gente está vendo no plano, a gente tem que imaginar isso de uma forma tridimensional. Bom, o tecido nervoso ele não está só no sistema nervoso central, ele também está no periférico. E no periférico, a organização continua a mesma: reunião de corpos de neurônio, reunião de axônio. Só que lá no periférico recebe outro nome: gânglio e nervo. Como que a gente vê isso na microscopia? A gente vê dessa forma: reunião de axônios e reunião de corpos de neurônio. Reunião de corpos de neurônio, reunião de axônio, gânglio e nervo. Em corte transversal, nervo e aqui o gânglio. Vocês podem observar que o nervo ele está sendo envolvido por uma membrana de tecido conjuntivo, que é o epineuro. Esse epineuro ele entra formando perineuro, envolvendo grupos de axônio, e cada axônio, por sua vez, também é envolvido por tecido conjuntivo, que aí é o endoneuro. Semelhante ao que a gente viu para o tecido muscular, que tinha o epimísio, o perimísio e o endomísio. Mesma coisa aqui para o tecido nervoso, no sistema nervoso periférico, a união dos seus axônios. Aqui então nós estamos vendo os neurônios. Percebam que ele tem um núcleo com uma cromatina bem frouxa nucleolevidente, o que significa que é uma célula em bastante atividade. Aqui nós estamos vendo a organização dos neurônios no sistema nervoso periférico. Reunião de corpos de neurônio forma o gânglio. Reunião de axônios formam o nervo. Agora, nós vamos ver como a bainha de mielina é formada no sistema nervoso periférico. A gente viu que lá no central é pelos oligodendrócitos. Aqui no periférico é pela célula de Schwann. E, diferentemente de oligodendrócito, toda célula de Schwann envolve apenas um axônio. O oligodendrócito ele envia vários prolongamentos para vários axônios. Aqui não. No sistema nervoso periférico, a célula de Schwann envolve apenas um axônio. E percebo que para formar a bainha de um único neurônio são necessárias várias células de Schwann. Cada uma dessa aqui é uma célula de Schwann. Como que a gente pode observar isso em corte transversal? É o que vocês estão vendo aqui, ó. O axônio aqui e a célula de Schwann ela vai se envolvendo em torno desse eixo, que é o axônio, formando a bainha de mielina. Como que a gente vê isso na microscopia óptica? Desta forma, ó. Aqui nós temos o axônio e aqui na volta nós temos a bainha de mielina. Este é o esquema como é a célula de Schwann. Perceba que é uma célula grande, né? E aqui ela está esticada, ela não existe nesta forma, ela só existe nesse formato enrolado no axônio. Então é essa célula aqui completamente esticada. Aonde que ficam as suas organelas? Próximo ao núcleo, que é nessa região mais externa da célula, né? Próximo ao núcleo estão as organelas normais de uma célula, como qualquer uma outra célula, né? Bom, o sistema nervoso periférico, ele está distribuído pela periferia do nosso corpo. Aqui, então, a gente tem um corpúsculo de Walter Parzini, que fica na nossa pele e que nos permite a percepção do meio ambiente, a percepção mecânica. O que, que nós estamos vendo nessa imagem? A gente está vendo uma região do axônio dessa célula sensorial. Então, o que a gente está vendo aqui é o mesmo que a gente viu ali, que eu já trouxe para vocês quando estava falando do tecido nervoso no sistema nervoso central. Nós temos o axônio, que fica aqui no meio, e ele é envolvido pela sua bainha, só que aqui no caso a gente tem várias bainhas de tecido conjuntivo também envolvendo essa região. Obrigada.